Olá, boa noite. O Brasil assume presidência do BRICS a partir de hoje. Itamaraty afirma que o país vai concentrar as atividades no primeiro semestre, já que vai comandar a COP30 em Belém no segundo semestre. Gabriel Galípolo toma posse na presidência do Banco Central. Economista sucede Roberto Campos Neto e fica no cargo até 2028. E você vai ver também. Ricardo Nunes toma posse para segundo mandato de prefeito de São Paulo. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes toma posse como prefeito pela 4ª vez e promete distribuição de Ozempic genérico para a população. Eduardo Paes, do PSD, tomou posse para mais 4 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele se tornou o prefeito mais longevo da história da cidade e está no 4º mandato. A sessão na Câmara dos Vereadores começou com 1 hora de atraso e teve início pela posse dos vereadores. O mais votado deles, Carlos Bolsonaro, do PL, foi quem conduziu os trabalhos. Declaro aberta a sessão solene de instalação da 12ª legislatura 2025 a 2028 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 51 parlamentares tomaram posse na Câmara do Rio de Janeiro. 23 são novos vereadores. Carlos Caiado, do PSD, que fez parte da única chapa apresentada para a mesa diretora, foi eleito presidente pela 3ª vez consecutiva. Depois, ele deu posse ao prefeito Eduardo Paes e ao vice Eduardo Cavalieri, ambos do PSD. Paes assumiu a prefeitura pela 4ª vez e se tornou prefeito há mais tempo no cargo da história do Rio de Janeiro. Se o tempo é o pai da experiência, devo governar com mais sabedoria e serenidade, consciente de que tamanha confiança em mim depositada deve se refletir no compromisso vital que assumo com o povo dessa cidade. Como já disse outras vezes, não vejo este como um 4º mandato, mas como um novo governo. Ele vai ter maioria na Câmara, com 28 vereadores aliados. Em seu discurso, o prefeito lembrou suas principais realizações e prometeu melhorias nas áreas de mobilidade urbana, saúde e urbanismo. Eduardo Paes disse ainda que determinou hoje a criação de um grupo de trabalho para instituir a Força Municipal de Segurança da cidade. O projeto deverá ser o primeiro que o novo governo vai enviar à Câmara. Uma força armada de atuação integrada e complementar às polícias, voltada para uma política de segurança de proximidade, prevenção e vigilância, e distribuída em áreas de alta circulação. Em Belo Horizonte, o prefeito reeleito Fouad Noman, do PSD, tomou posse de forma virtual. Fouad, de 77 anos, se recupera de um tratamento de câncer e passou por 3 internações recentemente. A sessão solene na Câmara Municipal começou com a posse dos 41 vereadores eleitos. Por uma política de cuidados, assim o prometo. O índice de renovação no Legislativo da capital mineira foi o menor desde 2012. 56% dos vereadores foram reeleitos. Os novatos somam 44%. O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fouad Noman, não veio à Câmara Municipal. O médico particular dele emitiu um atestado informando que, devido ao tratamento recente contra um câncer, Fouad está com a imunidade baixa e deve evitar locais com grande concentração de pessoas por causa do risco de contrair uma infecção. Fouad Noman fez o juramento de forma virtual ao lado da esposa, Mônica Drummond. O vice-prefeito eleito Álvaro Damião também foi empossado. Prometo manter, defender e cumprir as constituições da República e do Estado. Damião se emocionou ao ler o discurso do prefeito Fouad Noman. Estou aqui também para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, que está sempre ao meu lado, principalmente quando eu mais preciso. Quero agradecer ao corpo médico e aos funcionários do Hospital Mater Dei, na figura do Dr. Enaldo, que me curaram de um câncer e agora me recuperam para que eu possa estar pronto para esta nova batalha de segundo lugar. Após a cerimônia, o vice-prefeito falou sobre o estado de saúde de Fouad. O prefeito Fouad está se recuperando de uma doença que é muito grave, é uma doença difícil, não é fácil. A idade, 77 anos, mas ele venceu o câncer. As sequelas são do tratamento, não é fácil um tratamento como esse. Fouad Noman foi reeleito com mais de 53% dos votos válidos em Belo Horizonte.
Diagnosticado com um linfoma em julho do ano passado, durante a pré-campanha, o prefeito encerrou a quimioterapia na segunda semana de outubro, antes do segundo turno. Mais recentemente, passou por 3 internações com dores nas pernas, sinusite e pneumonia. Hoje, o vice-prefeito afirmou que Fouad já falou sobre a possibilidade de um afastamento. Quem define essa situação é o Fouad e o corpo médico dele. Eu não dou opinião sobre o afastamento dele. Isso é entre ele, a família dele, o corpo médico dele. O que ele tem certeza, e ele pode ter certeza, é que eu estou aqui para ajudá-lo no que ele achar que deve fazer e da forma como ele achar que deve ser feito. 2.600.000 pessoas saudaram a chegada do novo ano 2025 na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foram 12 minutos da tradicional queima de fogos, além, claro, dos shows que embalaram a noite. Passar a noite da virada na praia de Copacabana é um privilégio. Quero entrar o ano assim, maravilhosa e bem. E aqui nesse lugar onde quantas pessoas não querem estar aqui? Então, é o melhor lugar do mundo, é aqui. Não é à toa que cada espacinho de areia é disputado desde cedo. A Jaqueline veio com a família de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro, e montou acampamento na praia desde as 11 horas da manhã. Passamos o dia inteiro na praia, porque a vida da criançada é querer ver hoje Ivete Sangalo. Já a Deise chegou de Caxias com barraca, comida e uma criançada animada. É de família, né? Minha avó trazia minha mãe, a minha mãe trouxe a gente. Agora, minha mãe é falecida e eu trago meus netos, meus filhos. Eu tive 10 filhos e 24 netos, sendo que eu trouxe só uns 15, 16 netos. Para participar da festa, era preciso passar pela revista da Polícia Militar. A segurança em Copacabana foi reforçada. 3.300 PMs atuaram durante o Réveillon. E mesmo assim, houve muitos casos de roubos e furtos. Além de ter mais segurança, o público tinha outros pedidos para 2025. De repente há um pretendente que supere minhas expectativas. E para ter sorte nesse novo ano, vale apostar na fé ou nas simpatias. Já tomei, banho de arruda, cravo, canela, louro e o sabão da Costa, querido. Para animar ainda mais a festa, 3 palcos foram montados em Copacabana. Teve show de samba, funk, axé, música gospel. E ali no palco principal, teve uma apresentação que emocionou o público. Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia fizeram um show histórico na virada. Eles emocionaram o público, que não parou de cantar os antigos sucessos. Ele canta e ele compõe como poucos, né? E não sei, eu gosto muito deles. A Alecrim não conseguia conter a emoção. Não tenho palavras, tô tremendo. Assim, Caetano é atemporal, ele consegue contagiar todas as gerações e traz brilho, né, no nosso olho, né? Já a Ivete Sangalo e a Anitta fizeram Copacabana sair do chão e dançar. E chegou o momento mais esperado pela multidão, a contagem regressiva. O tradicional espetáculo de Ano Novo começou iluminado e colorido, com 15 toneladas de fogos de artifício. Foram 35.000 disparos que partiram de 10 balsas e mostraram um show espetacular de 12 minutos. Maravilhoso, todo ano a gente vê e é muito lindo. Primeira vez no Réveillon e encantada. Hora de brindar e receber o novo ano com esperança, alegria e fé. E olha só, quando o dia amanheceu, essa praia aí de Copacabana ainda estava cheia,
mas não só ou não mais de gente. Os garis que não puderam participar da festa porque acordaram cedo recolheram mais de 500 toneladas de lixo. O sol raiava nas primeiras horas da manhã, mas este grupo não queria arredar o pé de onde aconteceu a virada mais famosa do Brasil. Virada de ano no Rio de Janeiro é a melhor festa do ano. Vamos aproveitar mais um pouquinho. Vamos tentar, né, recuperar a energia. Nós virou à noite, nós estamos acordados até agora. Os vestígios da mega festa que aconteceu na virada do ano não estavam somente nas pessoas. Tinha lixo por toda parte. De frente ao grande palco, agora, quem dá show é a equipe de limpeza. A Conlurb entrou em cena e recolheu 508 toneladas de lixo. Tamara é gari há 10 anos. O sorriso no rosto é porque está no lugar onde ela queria estar hoje. Trabalhar aqui em Copacabana, tudo de bom, né? A gente não tem que reclamar. A gente é contemplado por essa vista maravilhosa. É um espetáculo à parte. E com a areia limpa, agora é só aproveitar mais 365 oportunidades para relaxar na praia mais famosa do Brasil. Copacabana tá ficando 0 quilômetro, a terra maravilhosa, gente. Super recomendo vir pro Rio. E vou vir várias vezes ainda, primeira para muito mais. E 2 milhões de pessoas lotaram a Avenida Paulista em São Paulo na maior festa de Réveillon da cidade. A repórter Júlia Firmino acompanhou tudo bem de perto e traz os detalhes da festa. O Réveillon na Avenida Paulista atraiu turistas de todos os cantos. Primeira vez na Paulista, venho trazendo axé da Bahia para Paulista. Eu estou amando o melhor Réveillon da minha vida. Primeira vez que a gente veio e é maravilhoso. Eu vim com a minha filha da Espanha e é algo único. A gente está adorando, inclusive ela. A Vitória veio de Teresina, no Piauí, e o traje escolhido para aproveitar a virada na Paulista pela primeira vez foi especial. Eu tô grávida, eu tô passando de dourado, porque a minha filha é uma menina. Então eu tenho que estar preparada para cuidar muito bem dos caprichos dela. Para alguns era a primeira vez, para outros passar o Réveillon na Avenida Paulista já virou tradição. Todo ano eu venho, 10 anos. Eu amo tudo isso. Renova as nossas energias. Cerca de 2 milhões de pessoas, entre moradores da capital e turistas, vieram curtir a virada do ano aqui na Avenida Paulista. Esse ano o tema da festa é literatura. Por isso, toda a decoração foi pensada em homenagear a cidade de São Paulo através de livros gigantes. Com shows do cantor gospel Thales Roberto, de Glória Groove e Roberta Miranda, o público curtiu a festa, que também foi transmitida em telões distribuídos por toda a extensão da avenida. A queima de fogos teve cerca de 10 minutos de duração e foi silenciosa. Um espetáculo pirotécnico planejado para preservar o bem-estar de crianças, idosos, portadores do transtorno do espectro autista e também dos animais. Assim que o relógio marcou meia-noite, a emoção tomou conta da multidão. Muitos fizeram orações e pedidos especiais para o ano que começa. O principal, saúde. Saúde e o resto a gente conquista. Eu vou pedir muita paz, prosperidade e saúde para todo o Brasil. E a festa da virada na capital de Santa Catarina foi marcada por 15 minutos de queima de fogos de artifício com ruído reduzido. Moradores de Florianópolis e turistas se reuniram na Avenida Beira-Mar Norte e Continental para assistir aos shows musicais e também ao espetáculo pirotécnico com fogos em diversos formatos. Em Fortaleza, a contagem regressiva nas areias da tradicional praia de Iracema reuniu cerca de 1 milhão de pessoas. A festa começou ainda no pôr do sol de ontem e só terminou hoje de manhã. Turistas e cearenses cantaram ao som de 6 atrações musicais. Entre elas, Paralamas do Sucesso, Vanessa da Mata, Joelma e Pedro Sampaio. O show pirotécnico iluminou a multidão para a chegada de 2025.
Agora nós vamos ver como vai ficar o tempo para amanhã, que é o segundo dia de 2025. As pancadas de chuva devem atingir grande parte do Brasil. Alerta de temporal entre o norte do país e o Rio de Janeiro. Chuva forte e tempo mais fechado também entre o Paraná e o norte gaúcho. Em Florianópolis, o dia fica nublado com chuva forte e máxima de 30 graus. Pancadas de chuva com trovoadas também no Rio de Janeiro e em Manaus, com máximas de 31 e 32 graus. Quinta-feira com sol o dia todo e calor de 33 graus em Salvador e de 32 em Maceió. Em Brasília, as temperaturas ficam entre 19 e 28 graus. E subiu para 12 o número de mortes no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, no dia 22 de dezembro. A ponte liga os estados de Tocantins e Maranhão. 5 pessoas continuam desaparecidas. Hoje foi o 11º dia de resgates. E um policial militar foi flagrado chutando as costas de um motociclista em Itapevi, na Grande São Paulo. O vídeo mostra quando o homem de moto e sem capacete acelera e aparentemente não percebe a chegada da polícia. O PM se aproxima e dá um chute nas costas do rapaz. Com o impacto do chute, ele cai da moto. Momentos antes, o motociclista estava com um homem numa outra moto e aparece provocando os agentes. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a abordagem não condiz com os protocolos da PM, que as imagens serão analisadas e os agentes identificados para a aplicação das medidas cabíveis. E tomou posse hoje o novo presidente do Banco Central. Gabriel Galípolo substitui Roberto Campos Neto. Gabriel Galípolo assume o cargo para um mandato fixo de 4 anos, até o fim de 2028. Não existe uma solenidade formal de posse para a presidência do Banco Central, mas Galípolo já responde pelo cargo a partir de hoje. Ele foi indicado pelo presidente Lula no fim de agosto e no dia 10 de dezembro teve o nome aprovado para assumir o Banco Central por 50 senadores. A escolha de Lula teve o objetivo de aproximar o Banco Central das propostas do governo, uma vez que Galípolo já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e participou do processo de transição de governo. O principal desafio do novo presidente do Banco Central será resistir à pressão do mercado financeiro para aumentar a taxa de juros. Nos 2 últimos meses, a taxa Selic subiu de 10,5% para 12,25%. E há expectativa de mais um aumento na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, marcada para fevereiro. A atividade econômica está bastante forte, o mercado de trabalho está bastante apertado e a gente tem um dólar que vai jogar muita pressão sobre a inflação em 2025. Então, o Banco Central vai continuar sendo exigido no sentido de aumentar a taxa de juros. Já no Congresso, parlamentares afirmam que há condições para reduzir os juros e apostam numa mudança na política do Banco Central. No meu ponto de vista, o Banco Central atende mais o mercado do que a real política econômica brasileira. As contas públicas devem fechar com um déficit bem menor do que o ano passado. A inflação está ligeiramente acima da meta, está boa. Além de Galípolo, também assumiram os cargos hoje 3 novos diretores do Banco Central. Isabela Correia se tornou diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta. Gilveu Givan está na diretoria de Regulação. E Nilton Davi substitui Gabriel Galípolo na diretoria de Política Monetária. Os programas sociais ajudaram milhares de brasileiros a saírem da condição de pobreza e extrema pobreza. Por trás disso está o principal programa de transferência de renda do Brasil, o Bolsa Família, que completou 21 anos e hoje atende mais de 20 milhões de famílias. No terceiro dia da série Caminhos da Economia, você vai ver como o país conseguiu reduzir a pobreza. Em 2023, o número de pessoas nessas condições caiu para o menor percentual dos últimos 12 anos. Entre as lembranças da Priscila, não conseguir comprar um biscoito para o filho é a mais marcante. Ou eu comprava o leite ou o biscoito dele. Então eu dizia para ele, ó, mamãe não tem não. Aí ele, tá certo, e me dava um abraço.
E dizia, mamãe não chora não. Aos 27 anos, ela mora com os 3 filhos nesta casa, onde não paga aluguel, já que conseguiu adquirir o imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida. Priscila lembra bem do momento em que a casa própria era apenas um sonho distante. Nessa época, ela morava em uma palafita na zona sul do Recife. Pegar a energia do vizinho, tem vezes que o vizinho não dava, canação não tinha que implorar para o vizinho dar água. As dificuldades começaram aos 14 anos, quando passou a trabalhar como marisqueira para sobreviver. O dinheiro não dava para pagar as contas, comprar comida e arcar com outros custos. 6 anos depois, ela conseguiu uma ajuda importante que trouxe mais segurança para ela e os filhos. Era o Bolsa Família. Hoje, com o auxílio de R$ 950, ela consegue manter as despesas da casa. Com feijão, arroz e leitezinho, né, para Josué, que ele é novinho, fralda, entendeu? Eu divido, compro gás, e não só a Bolsa Família, mas também a minha pescaria, né? Que eu também sou marisqueira e o pouco que eu ganho da pescaria com do Bolsa Família dá para a gente se sobreviver. A história da marisqueira é parecida com a de milhões de brasileiros que já viveram ou ainda vivem na extrema pobreza. A expansão dos programas sociais como o Bolsa Família ajudou a reduzir a pobreza extrema no país. Criado em 2003, na primeira gestão do presidente Lula, o Bolsa Família nasceu da unificação de 3 benefícios: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. O primeiro pagamento foi realizado em outubro de 2003, contemplando pouco mais de 1 milhão de famílias. Hoje, 21 anos depois, mais de 20 milhões de famílias são beneficiadas pelo maior programa de transferência de renda que o país já teve. Ao voltar à presidência em 2022, o presidente Lula retomou o Bolsa Família, que tinha se transformado no governo Bolsonaro em Auxílio Brasil. Em 2022, os valores aumentaram, assim como o acesso ao programa. Com as medidas, em 2023, segundo o IBGE, a pobreza no país caiu. De 2022 a 2023, o percentual da população do país abaixo da linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial caiu de 31,6% para 27,4%. Foi a menor proporção desde 2012. Em um ano, 8 milhões e 700 mil pessoas saíram da pobreza no país e mais de 3 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza. Ainda segundo o IBGE, sem os programas sociais, a proporção de pessoas na extrema pobreza em 2023 teria subido de 4,4% para 11,2%. Já a proporção da população na pobreza teria subido de 27,4% para 32,4%. Na prática, os programas sociais estão presentes na vida de 2 em cada 5 crianças do país. O novo Bolsa Família passou a contar com um adicional mensal de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade e adicionais de R$ 50 para cada criança ou adolescente entre 7 e 18 anos. O reflexo disso é a diminuição da insegurança alimentar no Brasil, que registrou queda de 85% segundo a ONU. Em 2022, 17 milhões e 200 mil brasileiros passavam fome. O número caiu para 2 milhões e meio. A gente teve a retomada do sistema de assistência social, assim como também de programas de transferência de renda, e também retomada de políticas para a produção e consumo de alimentos, destacando aí o programa de aquisição de alimentos, o programa de cisternas e o programa de fortalecimento da agricultura familiar. Esses programas estão reunidos num plano que a gente chama de Plano Brasil Sem Fome, que apresentou esse resultado aí muito efetivo no combate à fome no país em 2023. Em primeiro lugar, um governo que tem pensado no social e em programas voltados para a distribuição de renda. Esse é um ponto central. O Brasil está prestes novamente a sair do mapa da fome da ONU. Então, recentemente, pós-pandemia, principalmente a partir de 2022, retomamos programas sociais e estamos tirando milhares de brasileiros da extrema pobreza. E além de combater a fome, o Bolsa Família tem se mostrado eficiente para aquecer a economia. Segundo uma pesquisa do Banco Mundial, o programa movimenta o comércio e impulsiona o consumo de alimentos, roupas e produtos de higiene nos municípios.
O estudo revelou ainda que 2/3 dos gastos dos beneficiários são feitos em lojas formais e 54% em serviços. A cada dólar investido no Bolsa Família, são gerados outros $2,16 na economia local. A pesquisa feita pelo Banco Mundial também apontou que os municípios que receberam mais pagamentos do programa tiveram um crescimento maior do emprego formal. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados reafirmam os dados do Banco Mundial. Segundo o CAGED, o registro na carteira de trabalho da população em situação de vulnerabilidade tem sido cada vez mais frequente nos últimos meses. Mais da metade das vagas de emprego preenchidas por pessoas que estão no CadÚnico são de beneficiários do Bolsa Família. Você tem aí, sim, uma economia que vem crescendo até além do esperado, né, nos últimos 3 anos, desde que você teve uma flexibilização da pandemia para cá. O crescimento do PIB tem se mantido em níveis acima do esperado, então isso termina demandando mais trabalhadores para a produção, na indústria, no setor de serviços, no agronegócio. E o Brasil avançou 30 posições no ranking mundial de produção industrial em 2024. Os dados são do levantamento da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. O país passou da posição 70 para 40 entre 116 países. O programa Nova Indústria, criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ajudou a impulsionar o setor. Os detalhes você confere amanhã, na 4ª reportagem da série especial Caminhos da Economia. E o Brasil assumiu hoje a presidência do BRICS, que é o Bloco de Cooperação Econômica que reúne também Rússia, Índia, China e África do Sul. O primeiro evento da cúpula no país será em julho, no Rio de Janeiro. O Brasil fica à frente do bloco até o dia 31 de dezembro deste ano. E já está em vigor o decreto que define o novo valor do salário mínimo, R$ 1.518. O reajuste de 7,5% vai começar a ser pago em fevereiro e é uma das medidas que começaram a valer com a virada do ano. Veja o que mais muda em 2025. O aumento de R$ 106 garante um ganho real para o salário mínimo, acima da inflação. O novo valor também vale para os benefícios vinculados, como o seguro-desemprego e o benefício de prestação continuada. O reajuste estava previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada ontem pelo presidente Lula. Começam a valer hoje as novas regras para as apostas online. Só podem funcionar bets autorizadas pelo governo. Elas precisam estar no Brasil. Vão pagar impostos e terão de seguir regras como alerta de riscos e restrições para menores de idade. Outra mudança em 2025 é no Fundeb. Desde 2021, o percentual de repasse mínimo do governo federal tem aumentado. Neste ano, sobe de 19% para 21%. Também, a partir de hoje, as mulheres que completarem 18 anos vão poder se alistar no serviço militar de forma voluntária. Serão 1.500 vagas em 28 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal. Outras mudanças que já estão em vigor são as novas regras do BPC. Os beneficiários terão de fazer um cadastro biométrico e atualizar os dados a cada 2 anos. A concessão do benefício passa a considerar todos os rendimentos brutos mensais de cada membro da família que vive na mesma casa, independentemente do parentesco. As mudanças no BPC, sancionadas ontem pelo presidente Lula, fazem parte do pacote de ajustes fiscais. O objetivo é reduzir fraudes no pagamento e garantir que o benefício chegue apenas a quem realmente precisa. Com as mudanças, o governo espera economizar 12 bilhões de reais até 2030. E o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido do Partido Novo para suspender o repasse de verbas para os programas de atenção à saúde em média e alta complexidade e para o piso de atenção primária à saúde. O partido pediu a suspensão até que o governo explique o uso dos recursos. Flávio Dino esclareceu que a ação em que o pedido foi feito se refere às chamadas emendas PIX e não aos gastos citados pelo partido, que são classificados como despesas obrigatórias. Dino esclareceu ainda que o Partido Novo foi aceito na ação
como amigo da corte e pela jurisprudência do STF, não pode pedir liminar no processo. O uso da creatina para aumentar a massa muscular se tornou popular nas academias. Mas é importante estar atento para não comprar o produto falsificado. Diogo tem uma rotina intensa de exercícios. Há 6 anos pratica artes marciais e musculação quase 2 horas por dia. E diz que a creatina tem sido uma aliada que ele não abre mão. Eu senti um ganho de força quase que exponencial, né? E quando eu fiquei sem, num período que eu morei fora, eu senti muita diferença, eu voltei mais magro e etc. Claro, somado a outros fatores, mas o uso da creatina hoje na minha vida é indispensável. A creatina é um suplemento popular entre frequentadores de academias. Além de contribuir para o aumento de massa muscular, ajuda na recuperação dos músculos após os exercícios. Mas é importante ter cuidado na hora de escolher a marca do produto. A creatina também pode ser encontrada na carne vermelha, peixe e frango. Mas a versão concentrada do suplemento facilita a ingestão da quantidade ideal. Ela não tem riscos. A creatina, ela é um suplemento muito estudado pelo mundo inteiro e a eficácia e segurança desse suplemento está mais do que comprovada. Mas a dose padrão é de 3 a 5 gramas. É uma dose super segura, tanto para adultos como para idosos, né? Que para idosos é bem importante para a questão da sarcopenia, com uma perda de massa muscular, né? Perda de força. Mas é importante ter cuidado na hora de escolher a marca do produto. O consumo de um suplemento falso pode prejudicar a saúde. São diversos riscos, né? Porque você não sabe o que está ali. Pode ter uma farinha, pode ter um carboidrato, vamos dizer, um paciente que tenha diabetes, que tenha que fazer contagem de carboidratos, por mais que não seja uma quantidade significativa de carboidrato, mas vai somando isso ao longo de um tempo e está usando algo que não seja puro, né? E a finalidade não é essa. Diogo diz que pede indicação profissional e pesquisa bastante sobre a qualidade do produto antes de comprar. Eu sempre faço uma pesquisa ou eu falo com o meu Nutri para ver se ele tem alguma indicação. E existem sites que mostram o nível de pureza, enfim, se vale tomar ou não, se tem carboidrato misturado, enfim, todas as questões que a tornam impuras. Então, é sempre esse meio termo entre pesquisa e custo-benefício, claro. E por falar em creatina, 2025 chegou e para muita gente, entre as metas para esse ano novo está entrar em forma, começar um novo exercício. E por que não, então, começar a correr? E uma pesquisa realizada em 190 países revelou que a corrida de rua é o esporte mais praticado no mundo. E a capital cearense foi apontada como a cidade brasileira com maior número de corredores. As praias de Fortaleza sempre foram convidativas para um banho de mar. E quando o assunto é atividade física, é a orla que vem ganhando cada vez mais usuários. Ou melhor, adeptos da corrida ao ar livre. Eu sempre quis correr, não tinha tempo. Agora disponibilizei tempo e pronto. O condicionamento é bem melhor, disposição, energia, tudo melhora. Desde muito novo já tenho um costume de correr já. Eu tento me alimentar de atividade física, eu diria, pelo menos umas 5 vezes por semana. Corrida umas 3 vezes, eu diria. Segundo um levantamento do Strava, plataforma especializada em atividades físicas, a corrida de rua é o esporte mais praticado no mundo e também no Brasil. O resultado deixou para trás o ciclismo, que foi apontado no passado como o exercício mais praticado pelos brasileiros. Após a pandemia, as pessoas elas buscaram fazer exercício ao ar livre. E Fortaleza tem uma combinação perfeita. A gente tem uma orla bem localizada, a gente tem uma estrutura bacana, pelo fato da facilidade, e também dos próprios benefícios que o esporte traz, acaba que está gerando aí um movimento mais saudável das pessoas. E também o próprio equipamento público, ele fornece isso. A corrida é um esporte democrático, capaz de deixar o corpo saudável e a mente mais tranquila. Mas os especialistas alertam, é importante tomar alguns cuidados antes de iniciar qualquer exercício físico. Joelma pratica corrida há muitos anos e afirma que o esporte é o seu principal aliado quando o assunto é saúde. Tive umas crises de ansiedade devido às mudanças e comecei a praticar exercícios. Tinha uma série de alergias, de pele, e depois que eu retomei a
a corrida, a caminhada, exercício, aí some tudo. Vem pra rua, começa com 15 minutos, com 20 minutos, vai aumentando gradativamente, daqui a pouco tá voando, né? E a exposição Racionais MCs, o Quinto Elemento, é uma das atrações do Museu das Favelas em São Paulo. O espaço resgata um pouco da história de moradores das comunidades e oferece atividades para jovens da periferia. O Museu das Favelas está em Casa Nova. Saiu do Palácio Campos Elíseos para a região do Pátio do Colégio, onde foi fundada a cidade de São Paulo. A localização dele favorece que a gente esteja também numa rota turística, numa rota cultural importante da cidade e que a gente se reencontre com histórias de inícios de atividades culturais importantes da cidade. Então, por exemplo, aqui é o berço do hip hop, né? No pavimento superior tem a exposição que retrata os 35 anos dos Racionais. O Quinto Elemento traz um pouco da história pessoal de cada um dos 4 integrantes da banda, da resistência, do passado e do Quinto Elemento, o grupo Racionais. Eu falo que essa exposição é um filho que eu pari, uma filha. Então tem cabeça, tronco e membros, assim, eu gosto de tudo, de cada detalhe. Mas eu gosto muito do detalhe do DNA, eu gosto muito de homenagear os trutas que partiram e também de ver a individualidade de cada um que forma esse quinto. Nesse outro local, o visitante vai para dentro das favelas de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Encontramos esses 4 adolescentes. Vamos explorar juntos o espaço. Logo na entrada, um quadro e um texto que fecha com uma frase do falecido ativista Nego Bispo. Nós somos o começo, o meio e o começo. Você entendeu? Mais ou menos. Ele fala que ele é tipo conjunto, ele é tudo, ele não tem um fim, igual a Abel falou. Em outra sala, dedicada às favelas do Recife, um pouco da poesia da banda pernambucana Devotos. Sindicato nasce na esquina, gente do bem vende a alma ao diabo. Tem gente que anda com a Bíblia, que anda com arma e que anda fardado. Respeito é pra quem tem, sabota, falou, tá falado. A exposição Fluxo das Favelas tem vídeos do cotidiano, tem esse mosaico de casa de uma vista aérea e o super-herói, fruto do talento de um desenhista. O livro de placas de madeira fala da infância pobre de quem precisa ser criativo para brincar. As crianças vivem no computador, no tablet celular, mas não sabem o que é calor humano. Eu, na época, com meus amigos, cansamos de machucar nossa mão com farpas de madeira. Quando se transita pelas salas, é possível ver uma multiplicidade de linguagens. Os textos resumem, em poucas palavras, como é viver em uma favela. Vocês conhecem isso aqui? Com certeza. O que diz aqui? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. E o prefeito Ricardo Nunes, que foi reeleito em outubro para mais 4 anos à frente da Prefeitura de São Paulo, tomou posse hoje na Câmara Municipal. Os 55 vereadores eleitos também assumiram os cargos. Durante a cerimônia de posse, o prefeito reeleito Ricardo Nunes, do MDB, fez questão de lembrar de Bruno Covas. Nunes assumiu a Prefeitura paulistana após a morte do tucano em 2021. Suceder a um símbolo do que a vida pública pode ter de melhor foi fonte de inspiração. E as lições de Bruno Covas me serviram como rumo e alento. Queremos inovar sempre, apresentar novas políticas públicas que mudam para melhor a vida das pessoas, como fizemos no primeiro mandato. Porque São Paulo não pode parar, não podemos nunca nos acomodar. A cidade vai mudando e temos de mudar com ela. Também foram empossados o vice-prefeito Ricardo Melo Araújo, do PL, e os 55 vereadores da cidade, 35 reeleitos e 20 novatos. As maiores bancadas ficaram com o PT, 8 cadeiras, seguidos pelos partidos da base do governo, MDB, PL e União Brasil, com 7 cadeiras cada. A Câmara Municipal de São Paulo terá uma diversidade de gênero maior do que na última legislatura. 20 mulheres foram eleitas no pleito de outubro, o que representa 36%
das 55 cadeiras do plenário. Durante a primeira sessão do ano, foram escolhidos os representantes da mesa diretora. A mudança mais significativa da nova legislatura está na presidência da Casa. Após 6 mandatos, sendo 4 consecutivos e quase 3 décadas na Câmara Municipal, o vereador Milton Leite, do União Brasil, um dos políticos mais influentes da cidade, deixa o Palácio Anchieta. Eu acho maravilhosa a política paulistana, a política desse país. Ela é muito boa. Eu é que não tenho tempo mais e preciso continuar outros projetos mesmo. Mas é muito bom, 28 anos é o bastante. O novo presidente será o vereador Ricardo Teixeira, também do União Brasil. Poucas vezes eu subi nessa tribuna. Eu sempre fui da articulação, da conversa, de ir nos gabinetes falar com as pessoas. Eu gosto disso, eu gosto de povo, eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Eu acho que até por isso o meu nome foi um consenso aqui na casa. E uma solenidade no Teatro Municipal marca o primeiro dia do prefeito eleito de São Paulo, Ricardo Nunes. Quem acompanha o dia dele está lá dentro do Teatro Municipal é a repórter Jordana Langella, que fala ao vivo conosco aqui no Rede TV News. Boa noite, Jordana. Boa noite, William. Mais cedo, aqui no Teatro Municipal, uma solenidade marcou o início da nova gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na maior cidade do país. Na ocasião, foi feito o registro oficial dos secretários responsáveis pelas pastas do novo mandato. A cerimônia começou por volta das 17h30, logo após a posse na Câmara Municipal do prefeito, do vice-prefeito Ricardo Melo Araújo e dos 55 vereadores eleitos em outubro. A solenidade seguiu a formalidade tradicional de mudança de mandato. A abertura foi feita pela Orquestra Bacarelli, da favela de Heliópolis, que deu sequência ao protocolo de assinatura e juramento de posse dos secretários executivos. Também foram empossados os responsáveis pela Controladoria e Procuradoria-Geral do município. Alguns nomes se destacam, como Rogério Lins, responsável pela Secretaria de Esportes e Lazer, e Orlando Morando, da Segurança Pública, que deixaram as cadeiras de prefeituras de cidades da região metropolitana de São Paulo no último dia 31. No evento estavam presentes autoridades, políticos e o arcebispo de São Paulo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não estava presente, mas enviou um vídeo de apoio ao novo mandato. Por fim, Ricardo Nunes agradeceu pela parceria da primeira-dama, Regina Nunes, e fez um agradecimento especial ao ex-prefeito Gilberto Kassab e apoiadores. Obrigada, Jordana, e bom trabalho aí para você. Boa noite. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o aumento da tarifa de ônibus de R$ 4,40 para R$ 5,00 na capital paulista. O juiz Bruno Luiz Cassiolato considerou que o processo seguiu os requisitos legais. O novo valor passa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro. A tarifa de ônibus na capital paulista estava congelada desde janeiro de 2020, ano em que houve o último reajuste, ainda na gestão do ex-prefeito Bruno Covas, que morreu em 2021. E no Nordeste, Evandro Leitão, do PT, tomou posse como novo prefeito de Fortaleza. E no Recife, o prefeito reeleito João Campos, do PSB, assumiu para mais 4 anos de mandato. João Campos, do PSB, chegou na solenidade acompanhado da namorada, a deputada federal Tabata Amaral. Ele foi reeleito para mais 4 anos à frente da Prefeitura do Recife. Campos tomou posse ao lado do vice-prefeito Victor Marques, do PCdoB, e prometeu mais investimentos em infraestrutura e em educação. Também lembrou do pai, Eduardo Campos, que faleceu em 2014 em um acidente aéreo. No trajeto que eu fiz até aqui, eu não pude deixar de lembrar de uma despedida que se faz hoje cada vez mais viva, com os pés no chão e os olhos atentos no futuro, como fez Eduardo no dia que renunciou ao governo de Pernambuco, citando Gilberto Freire. Abre aspas. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais justo, mais equilibrado e mais brasileiro. Fecha as aspas. É pelo Recife, é por Pernambuco e pelo Brasil que a gente não vai deixar de lutar.
João Campos foi reeleito com o número mais expressivo da história, com 78,11% dos votos válidos. Ele tem 31 anos, é engenheiro civil e começou a carreira política em 2014. Em 2018, foi eleito deputado federal por Pernambuco, sendo o mais votado do estado. Em Fortaleza, a solenidade começou com a posse dos 43 vereadores eleitos no plenário Fausto Arruda, na Câmara Municipal da cidade. No início da noite, foram empossados o prefeito Evandro Leitão, do PT, e a vice-prefeita Gabriela Aguiar, do PSD. Evandro foi o único prefeito do PT eleito em uma capital em 2024. O médico e pesquisador brasileiro desenvolveu uma técnica inédita que pode representar um grande avanço no diagnóstico do tratamento do câncer de mama. A novidade na técnica desenvolvida pelo mastologista mineiro Henrique Lima Couto é a capacidade de detectar e tratar o câncer de mama simultaneamente. O que nós conseguimos é desenvolver um método que é capaz, para pequenos tumores, lesões menores que 15 milímetros, já fazer o diagnóstico e o tratamento de uma só vez, só com um ultrassom. Segundo o pesquisador, no Brasil, o tempo entre a detecção da doença e o início do tratamento pode chegar a mais de 10 meses. O novo método é uma alternativa segura a médio prazo, evitando cirurgias desnecessárias e diminuindo esse tempo de espera. O que nós fazemos é, no momento da biópsia, retirar todo o câncer, toda a lesão e, simultaneamente, uma margem de segurança. Mandamos para o laboratório, confirmando que a margem de segurança veio livre, sem câncer, significa que a pessoa, ao fazer a biópsia, já saiu sem nenhum tumor. 60 mulheres diagnosticadas com pequenos nódulos nas mamas já foram submetidas ao procedimento. Segundo o estudo, o método, que é minimamente invasivo, se mostrou eficaz no tratamento em todos os casos. Há um ano, a Denilza descobriu durante uma mamografia uma lesão de 10 milímetros na mama esquerda. Eu não tive tempo nem de pensar, né? Assim, eu falei, gente, eu vou ter que encarar, né? O maior vilão nosso é o medo. A gente não pode ter medo. Ela foi uma das pacientes voluntárias da pesquisa e saiu da biópsia já sem nenhum tumor. Eu me sinto agraciada de poder participar dessa oportunidade. Com menos de 20 dias eu já tirei, já descobriu, já tirou, já fiquei livre. O câncer de mama é o que mais causa morte entre as mulheres no país. E a estimativa, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, é de que em 2025, quase 74 mil novos casos da doença sejam registrados. Os resultados preliminares da pesquisa já foram apresentados em um congresso internacional. O próximo passo é chegarmos no final do recrutamento, fazemos a publicação, comprovando que é uma técnica efetiva de diagnóstico e tratamento, e depois estudos controlados em que a gente compara as pacientes que fizeram isso e não foram submetidas à cirurgia. Continuar vivendo, né? Com alegria, né? Agradecendo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, uma excelente noite.